Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe aos homens para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou de uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Irmãos, nós vemos nesse relato de Gênesis capítulo 2 que a família, ela sempre foi um projeto de Deus. Quando Deus deseja criar o homem, quando Deus forma o homem, ele vê que o homem, mesmo sendo criado, o homem, mesmo tendo ali os animais, tendo toda a criação de Deus, o homem ele tinha necessidade de uma pessoa que o completasse. Os seres criados, os animais, não tinham o poder de completar o homem, então Deus vai, forma a mulher do homem, e ali é instituída a primeira família, é instituída o projeto de Deus na criação. A família bíblica, a família de Deus, ela é composta pela união de um homem e de uma mulher. Essa é a família, essa é a união de Deus. Essa é a família bíblica, quando um homem e uma mulher se unem, isso é chamado família, e esse é o principal projeto de Deus. Isso nós podemos chamar de família. Por que eu estou tratando desse entendimento? É porque hoje existe um sistema caído, hoje existe um sistema diabólico que tem colocado família, tem dito que a família é tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos bíblicos. Hoje diz-se por aí um sistema que vai contra os ensinamentos de Deus, diz que uma família ela pode ser constituída por um homem e outro homem. Nós vemos hoje naquilo que o mundo diz nas redes sociais, naquilo que tem sido implantado no meio da sociedade, um exemplo de família totalmente diferente dos padrões de Deus. Um exemplo totalmente distorcido daquilo que Deus fez, daquilo que sempre foi a criação e o projeto de Deus. Para o sistema caído desse mundo, diz-se que a família não é algo que deva ser considerado como importante na vida do ser humano. É colocado em último lugar, é colocado como algo sem prioridade pelo mundo afora, pelos ensinamentos desse sistema, que a família não é mais algo importante, que a família é algo que deve ser buscado em último lugar, que existem muitas outras coisas que são prioridades e por isso a família perdeu o seu valor. Neste mundo, nessa época, e nesse século que nós estamos vivendo, pelo mundo afora, fora dos portais da igreja, diz-se que a família é algo que foi desconsiderado na nossa vida. E por isso, irmãos, eu quero tirar algumas verdades desse texto e confirmar que, ao contrário do que o mundo diz, do que o sistema diz, a família ela continua sendo projeto e sonho de Deus. A família continua sendo algo prioritário da vontade de Deus. A família continua sendo algo de prioridade para Deus e para mim e para você. A família é algo importante. Por isso, o inimigo, sabendo que a família unida glorifica a Deus,
Ele, por sua vez, sempre terá o objetivo de tentar destruir a família que Deus criou. Uma família unida, uma família que vive para Deus, uma família que vive desfrutando da vontade de Deus. O inimigo ele está dia após dia tentando com as suas formas destruir a união da família. Nós vemos isso dia após dia. Nós vemos isso à nossa volta. Nós vemos isso acontecendo todos os dias da nossa vida. O inimigo, ele não se cansa, o inimigo, ele não para, o inimigo, enquanto ele não vê uma família sendo destruída, ele não para com as suas formas de atuar. E isso nós temos visto, porque uma família unida, meus irmãos, ela glorifica a Deus. Uma família que vive intensamente para Deus, ela gera glória, ela gera honra, ela gera louvor para Deus. Uma família unida, ela glorificará a Deus. Acompanhe comigo Gênesis 3, do verso de 1 a 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, disse a serpente. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Nós vemos aqui a astúcia do inimigo em inverter aquilo que Deus tinha falado. O inimigo ele semeia uma mentira, o inimigo ele distorce um pouco daquilo que Deus tinha falado, e isso cai no coração da mulher, e isso cai no coração daquela primeira família, e nós vemos o relato da queda do homem. O inimigo, como foi dito, ele sempre terá suas formas para que a família seja atingida. No caso de Adão e Eva, o inimigo disse que o inimigo colocou uma mentira no seu coração, dizendo que Deus estava os privando de certos benefícios. E é assim que acontece também nos dias de hoje. O inimigo ele semeia mentiras no seio da família. O inimigo ele semeia mentiras no meio do relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. E isso faz com que essa família ela vem se decaindo, essa família ela vem se afastando do centro da vontade de Deus, e muitas vezes nós vemos uma família sendo destruída por causa das mentiras do inimigo, por causa das mentiras e das artimanhas que o inimigo tem colocado no meio da família. Ele age dessa forma, e como foi dito uma vez aqui, o inimigo, já que ele não tem família, ele faz de tudo para destruir a nossa. O inimigo, já que não tem família, ele vai fazer de todas as formas para destruir a minha e a sua. Mas eu quero também hoje aprender mais um outro tópico. Para que a nossa família vá bem, precisamos entender que o nosso papel, agora eu quero falar um pouquinho para os homens, de forma específica, né, que são os líderes espirituais dentro da sua casa. Precisamos entender que o nosso papel como homens é o de fechar as brechas para que o inimigo não atinja a nossa família. O homem e a mulher foi criado de forma iguais por Deus, mas constituídos de funções específicas.
Observe comigo, Gênesis 3:6. Vai dizer assim: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois ela pegou esse fruto, deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Algo que me chama a atenção é que quando essa mulher, quando Eva, ela come do fruto proibido, não acontece nada naquele momento. Mas o homem, quando estava com ela, estando junto, ele participando daquele momento, como quando o homem participa daquela desobediência, de comer aquele fruto, os olhos dos dois agora se abrem, porque o homem, ele foi, como eu disse, o homem ele foi constituído de uma certa liderança espiritual sobre a sua família e sobre o seu lar. Quando o Adão ele participa, ele come do fruto, os olhos dos dois se abrem e eles viram que estavam nus. Eles viram que estavam em desobediência. Adão falhou, nesse caso, Adão falhou por estar desatento e não percebeu a gravidade da situação em que eles estavam enfrentando, estavam entrando. Adão está junto com Eva, ele vê toda aquela situação acontecendo, ele vê o inimigo apresentando ali uma mentira, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o plano de Deus, aquilo que Deus tinha prometido, e o homem não faz absolutamente nada. O homem também participa. Eu quero dizer, meus irmãos, que da mesma forma como Adão falhou, muitos homens, líderes espirituais, também estão falhando, também falharam no decorrer da sua vida como família e do seu lar. Nós, como homens, nós, como líderes dentro de uma casa, nós temos a obrigação e nós temos um objetivo de cuidar e zelar pela nossa família. Nós, como homens, temos o objetivo de guardar a nossa casa como homens, como uma pessoa espiritual ali naquele momento, de guardar a nossa casa. O pecado, ele entra no lar quando o homem não se posiciona contra as ciladas que o inimigo lança sobre eles. Pelo fato de Adão não ter se posicionado, pelo fato de Adão não ter, naquele momento, visto a armadilha em que eles estavam entrando, o pecado ele entra, o pecado ele vem e mina aquela união, e nós vemos no relato de Gênesis 3, o que aconteceu com o homem. O homem foi expulso do jardim, da presença de Deus, e isso trouxe consequências eternas, consequências até nos dias de hoje. 1 Pedro 5,8 fala assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Meus irmãos, eu quero dizer que nós, como homens responsáveis pela nossa família e pelo nosso lar, nós precisamos estar, de uma certa forma, muito especial, atentos pela nossa casa. A nossa casa deve ter a nossa atenção redobrada contra as ciladas que são lançadas todos os dias. Os homens, eles precisam ser sábios e vigilantes a todo o instante. Na maioria das vezes, quando uma família ela começa a caminhar mal, na maioria das vezes é porque dentro de um lar não tem um homem que busca a Deus. Na maioria das vezes não tem um homem que tem compromisso com as coisas de Deus. E na maioria das vezes essa família ela vai se caminhando, ela vai se prosseguindo pelos caminhos errados,
e vemos o que nós temos visto nesses últimos dias, tantas famílias sendo abaladas, porque faltou dentro de um lar, faltou dentro de uma casa a figura de um homem, a figura de uma pessoa que buscasse a Deus e que cobrisse a sua casa por oração. É claro que também as mulheres, elas oram, elas buscam, mas pela falta de um homem, pela falta de uma pessoa como um homem, muitas vezes essas casas são abaladas. Mas o que fazer para que a minha família permaneça firme em Deus? Um bom homem sempre está com tempo para orar e buscar a Deus pela sua família. O que fazer para que a minha família permaneça firme? Como eu disse, eu quero tratar especialmente aos homens. O que fazer para que a minha família ela permaneça firme na presença de Deus? É necessário que nós, os homens, é necessário que nós tenhamos tempo para interceder, é necessário que nós tenhamos tempo para orar pela nossa família, é necessário que nós tenhamos tempo para interceder uns pelos outros. Não podemos negociar o tempo que nos é dado, não podemos negociar as oportunidades que nos é dada, e assim deixar que a nossa família seja de certa forma protegida. Não negocie um bom tempo de oração por sua família. Foi escrito numa biografia de Susan Wesley, ela era mulher de John Wesley, uma avivalista do século passado, em que essa mulher, criada em tempos difíceis, com cerca de 18 filhos, um tempo muito difícil, foi relatado acerca dessa família, dessa casa, em que todas as vezes que essa mulher, ela presenciava o seu marido John Wesley trancado em seu quarto, orando, aquilo impactava a vida daquela mulher, aquilo impactava a vida dos seus filhos, de uma forma tão tremenda que nós temos hoje, através dessa família, tantos ensinamentos que nós podemos tomar para a nossa vida. Um bom homem, ele sempre tem tempo para orar. Um bom homem, ele sempre tem tempo para guardar a sua família em oração. Um bom homem, ele sempre será um exemplo para aqueles que estão à sua volta, principalmente a sua família. Susan Wesley, ela foi tremendamente abençoada pela vida desse homem, desse seu marido. E isso fez com que ela se comprometesse, que ela se dedicasse a uma vida total de oração, uma vida de intimidade com Deus. As batalhas que nossa família enfrenta, elas devem ser enfrentadas com armas espirituais. As batalhas que nós travamos, que a nossa casa trava, elas devem ser enfrentadas com armas espirituais, com a presença de Deus, com uma vida dedicada a Deus. Não negocie também os valores que a nossa família tem. Como eu disse no início, os valores que esse sistema tem implantado são valores que distorcem a família de Deus. E por isso nós não podemos negociar esses valores. É por isso que eu sou conservador, e isso deve ser algo que todos nós devemos ser. Conservadores do plano de Deus, da criação de Deus. Precisamos ser contra tudo e todos que distorcem o real sentido do que é a família. Se para mim, família é a união de um homem e a mulher, se para mim a família é algo de Deus, se para mim a família é um plano, um projeto de Deus, eu preciso conservar isso durante as minhas gerações, eu preciso conservar isso durante a minha vida. É necessário que nós não venhamos a ceder
as tentações que são lançadas sobre a nossa família dia após dia. 1 Tessalonicenses 5:22 fala assim: fujam de toda aparência do mal. Nós que somos líderes de um lar, nós que estamos empenhados nesse papel de família, é necessário que venhamos a fugir de toda a aparência do mal, tudo que vai contra a família, todo ensinamento, tudo que venha minar a nossa família. Precisamos ser vigilantes, fugir para que esse mal não atinja a nossa casa e nem os nossos familiares. Outra verdade que eu encontro nesse texto: por causa da negligência de Adão, ao não cortar o mal que vinha sobre eles e escolhendo participar do pecado, eles foram expulsos do lugar que Deus tinha dado a eles. Gênesis 3, versículo 20 ao 24. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Irmãos queridos, se nós não nos mantermos firmes, se nós não desempenharmos o nosso papel como homens do nosso lar, nós podemos ser privados de muitas bênçãos de Deus. Por causa de Adão não ter permanecido contra aquela atitude, por causa de Adão não ter ficado ligado àquela artimanha do inimigo, nós vemos que o homem ele sofreu as consequências da desobediência. Nós vemos que a humanidade foi toda atingida por causa da desobediência, e o homem, então, ele foi expulso da presença de Deus, ele foi expulso do jardim e começou a viver a sua vida longe daquilo que era um plano para ele. E é assim na nossa vida, e é assim nos dias de hoje. Quando nós nos entregamos, quando uma família entrega os pontos e deixa com que o pecado entre e mine a sua casa, muitas famílias são abaladas, muitas famílias perdem as bênçãos de Deus, perdem as oportunidades que Deus tem para elas. Mas eu preciso também dizer que Deus, que é cheio de graça e amor, Ele nos capacitará, nos ajudará a mantermos firmes com a nossa casa e a nossa família. Deus, Ele proverá o suficiente quando nós buscarmos a Ele, para que a nossa família seja guardada e seja amparada, e assim possa desfrutar da sua presença e dos teus planos. Eu queria pedir aos homens que se colocassem de pé, de uma forma especial, como eu disse no começo. Queria pedir a Lenise que pudesse ajudar aqui no piano. E como eu disse, irmãos, hoje eu queria tratar especialmente da responsabilidade do homem. Não quero dizer de forma alguma que o homem ele é superior à mulher na família. Cada um tem as suas formas. Deus instituiu o homem e a mulher de forma igual, os amou de forma igual. Mas o homem ele tem uma responsabilidade no seu lar. O homem ele tem uma responsabilidade na sua casa, de cuidar, de amar e de levar em oração os seus filhos,
para que assim Deus possa agir nas nossas vidas. Queria que você fechasse seus olhos. E se você entende hoje que precisa guardar, precisa buscar mais a Deus pela sua família, se você vê que em algum momento você falhou como esse responsável dentro desse lar para buscar a Deus, eu queria que nós nos juntássemos como homens, como sacerdotes do nosso lar. Nós nos juntássemos e orássemos pelo nosso lar nesse momento. Quero que você coloque diante do Senhor a sua família, a sua casa, o seu lar. Quero que você faça a sua oração que Deus colocar no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos, Deus, que muitas vezes por causa da negligência e das nossas falhas como sacerdotes, como homens do nosso lar, muitas vezes o pecado ele entra, ele mina, ele destrói muitas coisas que o Senhor fez, ó Deus. Mas em nome de Jesus, ó Pai, como homens do Senhor, nós pedimos, capacita-nos, enche-nos de entendimento, ó Deus. Leva-nos a buscá-lo de todo o coração e que a gente venha fugir também da aparência do mal, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de toda artimanha e cilada do inimigo contra a nossa casa e nossa família. Livra-nos do mal que venha surpreender a nossa casa, aquilo que é plano do Senhor, aquilo que é projeto do Senhor, aquilo que o Senhor tanto sonhou que é a nossa família. A família é bênção do Senhor, Pai. A família é um projeto do Senhor. A família é um plano do Senhor para as nossas vidas, para a gente viver nessa terra. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor fez na nossa casa, na nossa família, até nos dias de hoje, ó Deus. E pedimos que o Senhor continue a operar milagrosamente dentro da nossa família. Oramos, Pai, agradecemos pela família, pela nossa casa, pela igreja, que também é uma família do Senhor, Pai. E em nome de Jesus, Pai, abençoa os meus irmãos, os homens representados aqui, as mulheres representadas aqui nesse lugar. Abençoa-nos, ó Deus, com sabedoria, para que o nosso lar e nossa família vá bem, e assim glorifique o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós estamos encerrando essa manhã de culto. O pastor falou que eu podia orar para encerrar, para a gente poder ir para casa. E eu quero agradecer você que veio aqui hoje. Hoje à noite, se Deus permitir, às 7 horas a gente vai estar aqui de novo. A gente vai se juntar aqui mais uma vez para poder celebrar. Então, você que veio, te convido que esteja entre nós às 7 horas novamente. E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.